Olá, queridos alunos do Trilhante! Hoje a gente vai falar um pouquinho de processo do trabalho. O que vai ser o estudo de hoje? A gente vai falar um pouquinho sobre o trâmite do processo do trabalho na fase de conhecimento. E como é que a gente começa o processo do trabalho por meio da reclamação trabalhista. Isso se dá pelo princípio da inércia do judiciário. Então, a gente tem que instigar o judiciário para que a máquina comece a funcionar. Então, a reclamação trabalhista, apesar de muitos acharem que só pode ser interposta, apresentada por um empregado, também pode ser apresentada por um empregador. Exemplo disso é a consignação em pagamento, na qual o empregador ele pode consignar um valor relacionado com verbas rescisórias ou até consignar um objeto, que era do empregado. Ele pode fazer isso para não se constituir a mora desse pagamento e ele não pagar uma multa, por exemplo, ou quando ele não está encontrando aquele empregado ou ele não sabe exatamente quem tem que receber esse valor ou aquele objeto. Pois bem, então instaurado o processo, com a reclamação trabalhista, a gente vai ter a notificação do reclamado. Essa notificação, na verdade, equivale à citação. Só que aqui no processo do trabalho, a gente tem essa notificação que é feita pelos servidores da vara do trabalho, Não é o juiz que vai estipular que essa citação, que essa notificação seja feita. Por que, professora, que a gente fala em notificação no direito do trabalho? Isso se remonta à gênese, à origem do processo e da justiça do trabalho que se deu num aspecto administrativo e só depois, com uma emenda constitucional, se estipulou que a justiça do trabalho seria, na verdade, um ramo judicial, ok? Então, pois bem, aconteceu a notificação. Como essa notificação vai ser feita? Esses servidores vão colocar no correio uma carta junto com a petição inicial que vai ser destinada a esse reclamado. Também pode acontecer essa notificação se esse reclamado se apresentar no cartório, tá? E aí ele vai poder ser notificado também ali. Mas o que é mais comum na prática trabalhista é efetivamente essa notificação por carta, tá bom? Então, a gente tem essa carta que é destinada a esse reclamado e depois de 48 horas, presume-se que ele foi citado, ok? E depois dessas 48 horas, presumida essa notificação, vai haver o prazo para que esse reclamado se manifeste. Lembrando que essa manifestação vai acontecer em audiência. A audiência, pelo princípio da oralidade, ela é muito importante no direito do trabalho. É lá que a maioria das práticas processuais vão ocorrer. Lembrando que o prazo entre notificação e audiência tem que ser no mínimo de 5 dias. Só que a audiência ela vai ser marcada no primeiro prazo que estiver disponível, na primeira data que estiver disponível. Então, geralmente, acaba demorando mais do que 5 dias, ok? Então, na audiência, o primeiro ato que vai acontecer é a tentativa de conciliação. Entraram as partes na audiência, o juiz tentará conciliar. E, posteriormente, aí sim vai acontecer a apresentação da defesa, da contestação, tá bom? Então, aí sim a gente tem a possibilidade do reclamado se manifestar e apresentar as suas defesas de fato e de direito, ok? Depois disso, para finalizar essa audiência, terá mais uma tentativa de conciliação, E depois dessa tentativa de conciliação, aí sim essa audiência vai ser finalizada. E aí vai ocorrer o prazo para que o juiz sentencie essa reclamação trabalhista, dando fim à nossa fase de conhecimento. Outra coisa importante para a gente ter em mente é que houve uma modificação da reforma trabalhista relacionada aos prazos processuais, que agora vão ser contados em dias úteis, ok? Os atos processuais, eles vão poder ocorrer das 6 às 20 horas, mas as audiências vão acontecer das 8 às 18, ok? Com isso, terminamos esse bloco.